Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica da Igreja Nova Vida em Piedade. Meu nome é Rafael e hoje daremos continuidade aos capítulos 8 e 9 do Evangelho segundo Lucas. Porém, hoje eu gostaria de fazer diferente. Vou focar apenas em uma parábola, a parábola do semeador, cheia de significado e lições. Vejamos, verso 5. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisoteada e as aves do céu a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas e, quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra. Germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por um. Tendo concluído esta parábola, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Na sequência, o próprio Senhor Jesus explica a parábola. O semeador é aquele que prega a palavra, a semente é a palavra de Deus, que possui um efeito multiplicador. Então, vamos abordar a característica de cada solo, que representa a situação dos corações. Vejamos, verso 12, Jesus explicando. As sementes que caíram à beira do caminho representam todos que ouvem a mensagem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles. O primeiro solo é o solo endurecido, era o caminho usado pelos agricultores para atravessar o campo. Um solo que, ao ser pisado, fica compactado, mais fechado. Assim, as sementes não conseguem penetrar nele e são presa fácil para as aves do céu. Esse solo representa pessoas que estão com o coração fechado para a palavra de Deus. É como se fosse um infarto do miocárdio. O músculo cardíaco perde seu suprimento de sangue e começa a morrer. Algumas pessoas estão com o coração tão insensível que não conseguem responder adequadamente ao convite do Evangelho. O maligno rouba a semente de forma rápida. Há pessoas que até tinham um coração fértil, mas durante a jornada esse coração foi pisado e se fechou. Seja por conta de uma mágoa, abandono, traição, prejuízo financeiro, culpa, tem muitas origens. Esse coração fechado, ele ocasiona infertilidade. Amados, perdoe os outros e a si mesmo. Deixe o ofensor e a ofensa seguirem seu caminho, de forma que seu coração esteja livre para o agir de Deus. Agora, verso 13. As sementes que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria assim que a ouvem, contudo não possuem raiz e resistem no tempo da provação. Esse é o segundo tipo de solo, o coração, o solo rochoso. Ele fica localizado logo abaixo de uma fina camada superficial de terra. As sementes do solo rochoso brotam no começo, porém, o pouco espaço para desenvolvimento das raízes dificulta a absorção de água e nutrientes, levando à morte da planta. Esse solo representa pessoas com coração impulsivo, que no calor da emoção e de bom grado recebem superficialmente a mensagem. Uma vez que a emoção passa, se deparam com as adversidades da vida, sucumbem e, como não têm raiz aprofundada, voltam à sua antiga condição. Há pessoas que vivem um ciclo de empolgação e frustração e não conseguem progredir na vida espiritual. É como se tivesse uma barreira que as pessoas não conseguem superar. Então eu digo, amado, para você que está me ouvindo, volte-se com toda a sua força para Deus. Permita que Ele conduza todos os seus caminhos. Ele é especialista em transformar um coração de pedra em carne. Na sequência, verso 14. As sementes que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, mas são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. O terceiro tipo de solo é aquele que, cercado por espinhos, as sementes que ali nascem não se desenvolvem adequadamente. Os espinheiros que cercavam as plantações sufocavam a planta recém-formada.
Esse solo representa um coração que ouve a mensagem, mas as ocupações e preocupações com as coisas desta vida, bem como a sedução das riquezas e prazeres, sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Perceba bem o perigo dessa condição. Preste bastante atenção. A planta ela cresce um pouco. A planta ela não morre, porém ela não amadurece e também não produz fruto. Esse coração não cumpre o propósito da palavra. É infrutífero. Meu irmão, minha irmã, analise, pense bem. Qual é o sentido da sua existência? A quem você procura agradar? Verso 15. No entanto, as sementes que caíram em boa terra são os que, de bom coração e com sinceridade, ouvem a palavra, a entesouram e com perseverança frutificam. Por último, nós temos o solo fértil. O nosso objetivo. A semente se desenvolve e frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. São aqueles que recebem, guardam a palavra no coração e perseveram para dar fruto. Podemos tirar algumas lições práticas nessa palavra. Antes, é importante destacar que a palavra lançada, a semente, ela alcança diferentes solos e apresenta resultados distintos em cada um deles. A maioria dos corações, a maioria dos solos não frutifica. Apenas um tipo de coração que estava preparado, o solo que estava preparado, o solo fértil, respondeu à intenção do semeador. Isso aponta para uma lição. A resposta à semente indica a nossa responsabilidade humana. Existe uma tarefa que é minha, que é sua, em manter o coração preparado. Nessa parábola fica claro que a forma como nos damos com as preocupações, as dificuldades da vida, as nossas prioridades, tudo isso pode nos tornar secos e infrutíferos espiritualmente. E eu te pergunto, as circunstâncias da vida definem sua relação com Deus? Ou sua relação com Deus é que define a forma como você enxerga as circunstâncias? Não caia no erro de pensar que você já atingiu a maturidade. Ah, não, isso é para novo convertido, isso é apenas para pessoas que estão começando agora. Você não deve incorrer no erro de achar que não necessita de renovo e transformação. Amados, quando eu estava preparando esse devocional aqui, o Espírito Santo me fez perceber que o meu coração precisava de tratamento em uma hora específica. E eu não me envergonho de compartilhar isso com vocês. Queridos, manter o coração fértil dá trabalho. É necessário persistência. Somos convocados a guardá-lo. Precisamos prover os nutrientes necessários, manter o solo aerado, precisamos arar a terra, precisamos ter o coração umidificado pelo Espírito Santo. Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Observe se seu coração há pontos de endurecimento, se há espinhos. Renda-se ao que o Espírito Santo está falando com você. Ore, conecte-se com Deus, seja perseverante, não desista. E por último, a parábola do semeador nos mostra que a frutificação é a marca do verdadeiro cristão. Guarde isso, nós glorificamos, nós honramos a Deus quando nós frutificamos. Porém, o grau de frutificação não é igual para todos. Uns produzem 100, outros 60, outros 30 por um. Mas o importante é frutificar. Eu tenho certeza que a semente, que a palavra de Deus, ela é boa. Mas o fruto que manifestamos está condizente com a qualidade da semente plantada em nós? Analisemos o que sai de nós. Pensamentos, palavras, atitudes, comportamento. Existe paridade entre a semente e o fruto? Amados, é tempo de fazer o caminho de volta aos fundamentos. Renda-se, entregue-se diariamente a Deus. Permita que Ele cuide de você, que Ele cuide do seu coração, a fim de promover uma frutificação de qualidade. E é isso, amados.
Assim chegamos ao fim de mais uma mensagem diária. É um privilégio compartilhar das Escrituras com vocês. Fiquem na paz. Tchau, tchau.